Eu vou convidar, eu determino a secretaria que conduza a doutora Anice Yamaguchi à mesa para o início do seu depoimento. Senhor presidente, um minuto aí, só um minuto. Eu tinha pedido Só um minutinho, eu vou pedir para a convidada entrar, porque ela já está aguardando aí há muito tempo. Senhor presidente, Pois não. Olha, senhor presidente, os jornais agora mostram a quarta onda da pandemia. Especialistas avaliam chance de um novo pico de mortes no Rio Grande do Sul. Nós estamos agora no Brasil entrando na terceira, mas no Rio Grande do Sul, segundo o Globo, daqui agora, é possibilidade de entrar na quarta onda. Então veja a gravidade do problema que vive esse país nesse momento para receber uma Copa América. Senador Rogério Carvalho. Eu queria só, presidente, queria só divulgar um dado que a LAI passou sobre a política de comunicação do governo e, portanto, a necessidade da gente ouvir novamente o senhor Fábio Van Garten. A LAI divulgou que a divulgação com vacina, o governo gastou 5 milhões de reais, 19,5 milhões para divulgar o tratamento precoce, 30 milhões para defender a volta ao trabalho, o que mostra claramente que a pandemia foi conduzida no sentido de promover a expansão do contágio natural entre todos os brasileiros e brasileiras, e nós estamos colhendo os frutos que são os mais fúnebres, que são 462 mil mortes de brasileiros e brasileiras, com a possibilidade, como disse aqui o nosso amigo, o senador Dr. Otto, estamos aí com a quarta onda e a terceira no Brasil em início por conta dessa sandice que é defender o contágio natural para a produção de imunidade de rebanho. Obrigado, senhor presidente. Havendo número regimental, coloco em votação a ata da 13ª reunião, solicitando a dispensa de sua leitura. Os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Doutora... Senhor presidente, apenas o requerimento que foi solicitado... Cadê o requerimento? Mais adiante a gente pode aprovar. Tá, eu vou já colocar em votação, senador. Doutora Anice Yamaguchi. Vossa Senhoria é convidada desta comissão e, por essa razão, não está obrigada a prestar compromisso de dizer a verdade, mas pode fazer se assim desejar. E, pelo que eu conversei com seus colegas, todos me disseram que a senhora é uma pessoa muito honesta na tudo que a senhora faz, inclusive que tem uma sensibilidade muito grande com seus pacientes, ao ponto de até tocar piano para eles. Quer dizer, a gente fica muito feliz em saber dessa sua ligação e da sua sensibilidade, porque, como oncologista, a senhora deve ter visto aí milhares de pessoas sofrendo com uma doença tão difícil de ser tratada. Por isso, eu vou perguntar e Vossa Senhoria vai responder se quiser. Mas, pelo que me informaram, a senhora não é de não ter opinião e não falar aquilo que pensa. Então, eu fico muito tranquilo com a sua presença aqui. Vossa Senhoria gostaria de prestar esse compromisso, doutora? Com certeza. Tá bom. Vossa Senhoria promete, sob a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sob o compromisso de dizer a verdade nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Muito obrigado, doutora Anice. Senador Renan Calheiro, com a palavra, por favor. Ela não vai dar uma... Ah, não, só um minutinho, desculpa. A senhora fica à vontade. Desculpa. Vê o microfone para ela, se está tudo certinho? Sim. Bom dia. Eu cumprimento os excelentíssimos senhores senadores, dirigentes dessa mesa, senhor presidente dessa comissão, senador Omar Aziz, a quem agradeço o convite para aqui participar. Ser convidada para essa casa é uma honra
e um privilégio para esclarecermos todas as necessidades dos pacientes desse país enorme que tanto me acolheu e aos meus pais, né, desde que eu nasci aqui. E eu queria também cumprimentar o senhor relator, o senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros, ele foi presidente do Senado no ano em que nós conseguimos passar a Convenção Quadro contra o Tabaco, que foi um grande efeito de um grande número de pessoas com quem eu trabalhei diretamente para que a gente conseguisse que o Brasil estivesse na Organização Mundial de Saúde, e a partir dali eu me tornei uma grande voluntária dessa causa, participando junto com o senador, depois José Serra, em São Paulo, junto do Brasil, de grupos para fazer a implantação da Convenção Quadro, que o senador Humberto Costa muito bem lembra, né, nos conselhos, junto do INCA, nós trabalhávamos para fazer a implantação da Convenção Quadro contra o Tabaco. Também queria cumprimentar o senhor vice-presidente, não estou vendo? Está chegando. Senador Randolfo Rodrigues, a quem vou saudar no momento em que ele chegar. Gostaria também de cumprimentar os excelentíssimos senhores senadores e senadoras, componentes dessa comissão, aqui presentes fisicamente e virtualmente, e ao povo brasileiro que é representado nessa casa. Aqui estou, senhores e senhoras, por causa das vítimas do momento, né, que nós estamos vivendo, agradecendo a Deus pela oportunidade de ser médica nesses quase 40 anos, em que eu tratei de mais de 15 mil pacientes com câncer diretamente. Nesse momento extremamente grave da nossa situação nacional e mundial, eu quero declarar aqui o meu sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos, a todos aqueles que estão hoje com a síndrome pós-Covid, que é um dos maiores problemas que a nossa saúde pública vai ter que lidar nos próximos anos, né? E aí vem o meu objetivo de estar contribuindo por essa causa. Além do tabagismo nessa casa, nós fizemos em fevereiro de 2020, antes de toda essa questão da pandemia, a organização de uma audiência pública pelas vacinas de HPV com a senadora Maria do Carmo, uma querida que trabalha também pelas crianças com deficiências, né? Eu mesma trabalho no HC voluntariamente, né, no setor de pediatria também. Eu sou oncologista, mas de adultos. Também estivemos aqui junto com o senador Tuma, falando sobre PET-CT e criando novos algoritmos para que nós pudéssemos ter acesso, a quem homenageio o senador Romeu Tuma. Estive aqui também nessa área, né, mas fazendo a Frente Parlamentar de Cancerologia no governo Fernando Henrique Cardoso, junto com a deputada Teté Bezerra. Nós tivemos mais de 250 deputados e senadores presentes nessa nossa iniciativa, que pretendia defender os direitos dos pacientes com câncer. Até, senador Otto, a doutora Laí Ribeiro esteve conosco, querida, né, presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, mais tarde, mas nós, assim, homenageamos aqueles que nos antecedem. E a Sociedade Brasileira de Cancerologia, da qual eu sou vice-presidente até hoje, diretora científica, ela é sediada na Bahia. É uma das sociedades mais antigas da América Latina. Eu saúdo também a todos aqueles que foram os meus professores no mundo. Em Houston, o professor Ruben Lotan, o professor Vaughn Hong, com quem eu fiz a minha tese de doutorado em Biologia Molecular em Câncer de Pulmão. E também queria saudar o Dr. Peter Boyle,
com quem eu trabalho até hoje. Ele já está com um problema de AVC bastante grave, mas nós criamos a World Prevention Alliance em Lyon, que trabalha com países de baixa e média renda, inclusive com países da África, com relação à melhoria do sistema de saúde. Eu tive a oportunidade de dar aulas no mundo inteiro com relação a parcerias público-privadas, com relação até o que o SOLA fez de parceria público-privada do Hospital da Bahia. Nós tivemos também no Banco Mundial, tanto em Washington quanto eu estive dando aula na David Rockefeller University, da Harvard, com relação a isso. Tive a oportunidade também de fazer uma formação ampla em pesquisa clínica e fóruns de pesquisa com a Anvisa, com o então Gonçalo Vecina, que criou a Anvisa em 1999. Nós tivemos a oportunidade de convidá-lo para fazer parte da discussão de regras em relação à pesquisa clínica, desenvolvimento de rapidez, agilidade, para que as indústrias pudessem fazer as suas pesquisas e também as universidades. Eu mesma fui autora de um estudo sobre a diferença de pesquisa entre a pesquisa da indústria, a pesquisa de universidades, a importância de haver sempre a declaração de conflitos de interesses com relação ao desenvolvimento das medicações. Tivemos a vivência de colaborar com as lideranças da sociedade dessa implantação, juntamente com o senador Suplicy. O senador Suplicy, ele foi o chefe da relação internacional e eu fiz aqui várias audiências públicas. Eu quero dizer que eu tive a oportunidade de colaborar também no governo Lula como representante do gabinete do ministro da Saúde em São Paulo. Dizem que eu participei diretamente da formação desse gabinete, mas não foi, quem diria que seria eu? Nós somos todos. O que eu quero dizer é que nós somos um Brasil. Nós somos um Brasil. Nós somos 240 milhões de pessoas que precisam de todos nós. Não existe nada fora do Brasil que se compare ao amor que nós temos nesse país. É um país de pessoas de bem, pessoas que buscam o melhor de si mesmos para poderem contribuir. Então, quando eu fui representante do gabinete do ministro da Saúde, do José Gomes Temporão, e depois do Alexandre Padilha, em São Paulo, nós tivemos alguns desafios enormes. Um deles foi a crise do H1N1. Na ocasião, eu fiz parte da criação do comitê de crise, em que o Davi Wip, inclusive, foi convidado. Nós pegamos o Tamiflu, que tinha sido usado na gripe aviária, e disponibilizamos através do Exército para o Brasil inteiro, para ser usado nos 3 primeiros dias de infecção, para que pudesse, mesmo não existindo nada em bula, que ele pudesse ser utilizado e sanear aquele momento tão grave. Eu trabalhei com AIDS nos anos 80. Eu ia para o Memorial Sloan Kettering de Nova York e eu mesma dava soro nos meus pacientes, nos prontos-socorros, porque ninguém tinha coragem de chegar perto dos pacientes. Fiz uma das primeiras ONGs de AIDS e durante 15 anos eu coordenei no HC a parte no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de me formar e depois voltar quando eu fiquei na Alemanha e na Suíça trabalhando com pacientes terminais em algumas clínicas lá na Floresta Negra, com humanização em medicina através da medicina antroposófica e onde eu tive a oportunidade de conhecer os prêmios Nobel Curly Milstein e o Susumu Tanigawa, que faziam trabalhos em imunologia. Daí nasceu o meu amor pela imunologia. Fiz a residência de imunologia do Hospital das Clínicas, fui uma das primeiras residentes, o primeiro congresso de imunologia de tumores do Brasil e ainda, durante 15 anos, pesquisas clínicas na área de câncer e AIDS, tendo inclusive publicado um pequeno abstract, um resumo de trabalho com Robert Gallo na Sociedade Americana de Oncologia Clínica.
Por que isso? Porque a vontade de buscar novos horizontes e novos tratamentos fez parte da minha vida. Quando eu fui convidada para fazer alguma exposição sobre quais eram os tratamentos que existiam, eu tinha lido uma resolução, uma nota informativa número 6 do Ministério da Saúde, onde no dia, deixa eu ver aqui, no dia 27 de março de 2020, havia nota informativa número 5, e nessa nota número 6 já se falava da cloroquina e da hidroxicloroquina no então grupo do Dr. Mandetta e com o Dr. Denizar Viana. O Dr. Denizar Viana assinou essa nota informativa falando de tratamentos em pacientes moderados e graves. Eu já tinha a informação de que era importante tratar os pacientes precocemente, como finalmente agora, né, houve a admissão de que é melhor que não se trate os pacientes com doenças moderadas e graves. Nesse mesmo dia em que eu tive um almoço na Presidência da República com diversas pessoas, eu nunca tive encontros privados com o presidente Bolsonaro, mas eu tive um almoço com diversos integrantes. Eu conversei sobre a importância desse tratamento precoce e inicial. Havia também já uma resolução da Anvisa, datada do dia 17 de março de 2020, assinado pelo então diretor-presidente substituto Antônio Barras Torres, que discutia sobre a inclusão, no capítulo 2, item 5, sobre a inclusão de nova indicação terapêutica ou ampliação de uso relacionado ao tratamento, prevenção e controle de complicações decorrentes da Covid-19, porque estávamos no momento de pandemia. Baseado nessa resolução e nessa situação em que eu entendia que era importante fazermos a ampliação dos tratamentos de acordo com o julgamento do médico e autonomia do paciente, eu procurei também eu fui chamada no Conselho Federal de Medicina e no dia, foi 16 ou 17 daquele mesmo mês de abril, saiu a resolução da nota técnica. Eu fui sabatinada durante 3 horas no Conselho Federal de Medicina, a pedido do então ministro da Saúde e do presidente do Conselho Federal de Medicina, que entendiam que o Conselho seria o ambiente correto para discutir essa questão técnica. Eu estive algumas vezes na Secretaria da Ciência e Tecnologia para ver se seria na Conitec, mas nós chegamos à conclusão na época que o melhor seria submeter ao Conselho de pares científicos. Então, eu estive no Conselho e saímos com a nota técnica. Então, eu avisei o Dr. Barra que não haveria necessidade de se estabelecer nenhuma discussão a mais com relação a esse momento da resolução 348, mas sim que nós poderíamos seguir com a autonomia do médico e com a independência do paciente. Então, tudo isso é para dizer para os senhores que eu estou à disposição, senador Renan Calheiros e senadora Omar Aziz, do nosso país, né? Eu não estou aqui para defender um governo, eu estou aqui para defender o povo brasileiro com relação às ações que eu considero importantes. Tenho sido conhecida pela minha defesa em prol do tratamento imediato. Isso é baseado em ciência, né? E uma ciência bastante profunda, estou terminando, né? Em que nós já temos artigos científicos publicados, endossados por notas técnicas para a Procuradoria-Geral da União, com uma discussão dos artigos negativos, porque existem vários propondo que não funciona, mas a maioria dos artigos negativos que aqui estão, eles são feitos em pacientes moderados e graves, não nos pacientes iniciais. Então, eu trouxe os artigos que embasam a propositura da SBI, da Sociedade Brasileira de Infectologia, dizendo que nada funciona, mostrando em cada um deles que existem questões referentes a
pacientes mais graves e também em alguns o número de pacientes foi insuficiente para dar a resposta que se propunha, assim como em meta-análises, que são o conjunto de estudos que vão fazendo um número suficiente para a sua análise. Se você escolhe os artigos positivos, você vai ter uma meta-análise positiva, e se não, negativo. Trouxe também os artigos que embasam não só a hidroxicloroquina, como a ivermectina, já em grupos internacionais. O que eu quero dizer é que essa eterna discussão entre cientistas vai ocorrer sempre. Em todo o congresso, o debate é isso, é cada um colocando a sua opinião. O que a gente não pode é impedir os médicos de expressarem a sua opinião baseado naquilo que já está publicado. Então, existe ciência, a ciência caminha dos dois lados. O importante é que nós tenhamos paz e composição, porque o grande inimigo comum é o vírus. O grande inimigo comum é a mortalidade. Se a gente puder diminuir essa mortalidade através de isolamento social, de máscaras, de cuidados com os nossos idosos, de fazermos as vacinas eficientes e seguras, não é? O Supremo Tribunal Federal já disse que ela não é compulsória, pode ser obrigatória de acordo com o Ministério da Saúde, isso é um julgamento técnico-científico do qual eu não participo. Eu não participo dessa discussão a nível das vacinas. Eu também não sou chamada para essas discussões técnicas, nem da Conitec. Eu sou uma colaboradora eventual de qualquer governo que precisar de mim, do Brasil e do mundo. Já fiz fóruns no Chile, no México, na Áustria, no Canadá. Acabei recebendo prêmios internacionais por causa desse meu trabalho internacional. Então, o meu objetivo é que a gente possa servir e em nome dos meus pacientes que acreditam em mim, porque imagina você ter um médico que depois o mundo inteiro desacredita e alguém que você cuidou da sua família e essa pessoa pensa, meu Deus, em quem eu confiei naquele momento. Então, em prol dessa confiança é que nós procuramos o senador Omar Aziz para conversarmos nesse sentido. Eu queria até me antecipar e colocar os dados científicos antes da discussão política, porque a política confere novos rumos e a discussão é dos senhores. O meu objetivo é estar aqui como perita técnica, como médica e como convidada. Senhor presidente, muito obrigada. Apenas pela ordem, para reiterar que a condição da depoente aqui é de depoente. Vossa Excelência foi convidada como testemunha, não como perita médica. Apenas para deixar claro esse esclarecimento e não gerar mais desinformação para o cidadão brasileiro. Ok. A doutora Anice Yamaguchi irá responder as perguntas dos senadores. E ela, tenho certeza que o conhecimento dela é muito profundo. Senhor presidente, só para esclarecer, ela está convidada, né? Não, sim, senador, já foi dito isso para ela. Foi esclarecido. Não, convidada. Convidada, senador. Convidada. Não, ela Sim, mas prestou, veja que foi uma faculdade. Sempre. Deixa eu explicar uma coisa. A doutora Anice, que ela estava como convidada, mas pelo que eu ouvi falar da doutora Anice, de colegas dela que respeitam muito ela me disse, esses colegas dela disseram, Omar, a doutora Anice é uma pessoa verdadeira e com uma sensibilidade muito grande e que não irá à CPI para esconder absolutamente nada. Foi o que eles me disseram e eu creio nessas pessoas que me falaram, porque são colegas, trabalham com a doutora Anice, conhecem o comportamento dela em relação a isso, e me disseram até uma coisa muito bacana, que como médica ela toca piano para os seus pacientes. E isso é uma sensibilidade que nos deixa bastante motivos, porque ter essa relação paciente-médica hoje é muito importante. Então, aí eu disse, a senhora quer fazer o juramento? Ela disse, quero. Aí ela fez o juramento, senador. Perfeito. Não, apenas para esclarecer, porque foram aprovadas convocações. Sim, mas esse é um convite. E convites. Mas em respeito à doutora Anice, primeiro foi o convite, perfeito. Caso mais tarde nós não estivermos satisfeitos com o depoimento com
esse convite, o depoimento. Creio que, pelo que me falaram da doutora Anice, ela não vai chegar aqui e ela tem uma história que não está aqui para esconder nada de ninguém, nem defender ninguém. Ela defende aquilo que ela pensa e a gente tem que respeitar. Então, nesse caso haja por parte de algum senador não satisfeito com as respostas, sim, aí a gente faria uma convocação. Mas só para Já, ficar registrado, Anice, presidente, que ela fez o compromisso nos sabe, mesmos moldes ela de sabe, testemunha de ela não sabe. mentiu. Ela sabe, senadora Elisiane, ela sabe. A senhora quer concluir? Então eu quero concluir agradecendo o fato de que, além de estar, né, aqui como convidada, falando a verdade sempre, eu quero contribuir, mas também homenageando nesse momento a questão de eu não ter nenhum partido político e estar aqui sem conflitos de interesse, realmente querendo contribuir, não existem ganhos pessoais, e eu quero dizer que eu me compadeço sensibilizada por cada vítima da pandemia, e eu acredito que nós podemos nos unir em uma nova etapa de enfrentamento dessa doença juntos, porque cada vida conta muito. Se nós pudermos utilizar todo o conhecimento científico disponível no momento, estimularmos através dessa casa a pesquisa clínica, a pesquisa científica de novas vacinas, a utilização prática de todos aqueles elementos que nós temos, eu acredito que a gente consiga realmente vencer essa doença, porque o que cura não são os remédios, é a própria pessoa, é o sistema imunológico de cada pessoa. E as medicações, elas servem para otimizar o sistema imunológico, melhoram aquilo que a pessoa tem de base e, inclusive, fazem parte da diminuição de carga viral e de replicação viral, que é muito importante. E quanto mais cedo nós conseguimos fazer com que a pessoa se recupere, e daí vale a pena todos já se cuidarem nesse momento, a gente tem a chance de ter menos pessoas sofrendo das consequências. Então, muito obrigada, desejo a todos que a gente possa esclarecer todos os pontos. Estou à disposição, não só desse, como de todos os outros momentos da minha parceria com o bem-estar comum. Muito obrigada, senhor. Obrigado, doutora Anice. Eu irei passar a palavra ao seu relator, senador Renan Calheiros, com a palavra, por favor. Senhor presidente, senador Omar Aziz, senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, senhores senadores, senhoras senadoras, antes de efetivamente iniciarmos as perguntas, eu gostaria de dar 2 palavras apenas sobre um assunto que é correlato e foi tratado aqui por alguns senadores. É inacreditável que o governo federal queira sediar a Copa América aqui no Brasil, no exato momento em que a pandemia se agrava e enchem como nunca os nossos cemitérios, as nossas UTIs. E a terceira onda começa a chegar. Seria, senhor presidente, senhores senadores, transformar essa Copa em campeonato da morte. Já que nós não podemos fazer um apelo ao presidente da República, já que nós não podemos fazer um apelo ao ministro da Saúde, já que nós não podemos fazer um apelo à CBF, que tem se transformado em negacionista e até irresponsável por querer patrocinar esse evento, eu quero, nessas poucas palavras, presidente Omar, me dirigir à seleção brasileira, aos seus jogadores, ao seu treinador, ao Neymar. Neymar, eu queria dirigir uma palavra a você. Não concorde com a realização dessa Copa América no Brasil. Não concorde. Não é esse o campeonato que nós precisamos agora disputar. Nós precisamos disputar o campeonato da vacinação.
É esse campeonato, Neymar, que nós precisamos disputar, ganhar, e você precisa marcar gols para que esse placar seja alterado. No campeonato da vacinação, o Brasil ocupa um dos últimos lugares. Enquanto que no campeonato da morte, nós somos campeões, o segundo país em número de mortes de brasileiro. Não permita entrar em campo nessa Copa América, Neymar, enquanto seus amigos, seus parentes, seus conhecidos continuam a morrer e a vacina não chega no nosso país. Eu agradeço, presidente, a presença da doutora Nise Yamaguchi, dizer da satisfação de tê-la aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito. A minha expectativa e a de todos, inclusive dos amigos mais próximos da doutora Nise Yamaguchi, é de que nós tenhamos aqui um depoimento significativo, verdadeiro e que possa colaborar efetivamente para o aprofundamento dos nossos trabalhos. Em primeiro lugar, eu peço que exiba o vídeo número 1, por favor. A ordem do dia, um debate sobre a imunidade de rebanho por transmissão na pandemia da Covid-19. Eu, pessoalmente, acredito que nós deveríamos retomar a normalidade totalmente da sociedade, fazer o isolamento vertical, ou seja, só idosos imunodeprimidos terem cuidados especiais, e desta forma nós adquiriríamos a imunidade de rebanho. Nós precisamos, nesse momento, é isso que o doutor Ricardo Barros disse, que é o que acontece quando todo mundo que não está em risco volta a trabalhar, etc. Isso já está ocorrendo. Então, eu acho que é o que nós estamos observando, continua diminuindo. Mesmo na segunda onda, terceira onda na Europa, a mortalidade é muito baixa até o momento. Para não... Isso que já foi, João Gorodich. Doutora, quando a transmissão comunitária deve reduzir, mesmo com a vacina, né? Porque tem a questão da imunização de rebanho. A partir de 50% da imunização da comunidade, isso gera uma imunidade que geralmente para a pandemia. Então, como 50% da comunidade. Nós temos uns 15% ou 20%, só que ultimamente aumentou, né? Então, eu acho que logo, logo a gente chega lá. Mais casos, então, nesse sentido, é melhor para essa imunização em rebanho? Então, o que aconteceu na Suécia é que eles acreditaram nisso e eles tiveram mais morte do que a Dinamarca. Porém, eles não trataram ninguém. Então, eu acredito que a gente possa ter um modelo de distanciamento social, de cuidados, etc., e de tratamento. Precoce. E aí, com isso, a imunidade de rebanho vai acontecer sem muitos traumas. Armando... Doutora Nise, nós vamos procurar fazer perguntas diretas, objetivas, para, inclusive, não cansar a senhora. Essa investigação é uma investigação parlamentar. Aqui nós somos todos iguais, cada um tem um tempo pré-definido para fazer perguntas e, muitas vezes, o depoimento delonga em desfavor da própria depoente. Eu espero que hoje não aconteça. Vossa Senhoria mantém essa posição de defesa da imunidade de rebanho? Antes eu quero esclarecer o que é a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho é um fato. Ela acontece quando você tem uma grande quantidade de pessoas imunizadas ou que tenham tido contato com o vírus ou que tenham uma imunidade natural já previamente adquirida pelo contato com outros vírus. Então, o que acontece é que esse fato, que é a imunidade de rebanho, acontece de diversas maneiras. Nós tivemos no começo... Uma questão importante, presidente, somente uma questão... Uma questão importante de checagem, doutora Nise. Um vírus não produz imunidade
ser acometido por um vírus não produz necessariamente... Não, eu não estou dizendo que as pessoas... A senhora disse isso agora, por favor. Não, as pessoas que estão nos ouvindo não podem ser... Desculpe, eu tenho que esclarecer o seguinte. Desculpe, senador, eu gostaria de completar. Vai poder responder, eu só gostaria de completar a minha... Senador Marcos Rogério, senador Marcos Rogério, o senhor me desculpe, pode eu gostaria de... Por favor, doutora Anísia, só um minuto. Pode responder. O senhor me desculpe, eu preciso senador, por favor, doutora Anísia. Por favor, doutora Anísia. Por favor, doutora Anísia. Por favor, Marcos Rogério. Eu estou levantando uma questão, eu sou médico, como ela é médica, e nós não podemos nos escudar por uma profissão milenar para desinformar a população, sob nenhuma hipótese, porque isso é contra os princípios fundamentais que nos fazem ser médicos, a defesa da vida. E a senhora disse uma frase aí, que não é correta. Não existe imunidade para um vírus quando você é contaminado por outro vírus. Por favor. E eu fiz, modesta parte, presidente, uma pergunta direta. Senador Marcos, senhor presidente, pela tese da doutora Anísia, ia faltar rebanho. Eu fiz uma pergunta direta. A senhora mantenha essa posição de defesa? É isso. Eu quero dizer sim ou não? Acabou de sair. Senador Renan, doutora... Esperar ela. Senão eu vou falar aqui que nem o pernambucano que ficou conhecido. Desse jeito o Brasil está lascado mesmo. O relator... Presidente, o apelo que... Peraí, só um minutinho, senador Marco Rogério. Eu vou fazer um apelo aos senhores senadores. Todos têm o direito de falar na hora deles. Claro. Tudo que a doutora Anísia falar aqui, que é só anotar e na hora certa questioná-la. É isso que eu vou pedir aos senhores, senão vai haver um debate entre profissionais de saúde que têm muito mais conhecimento que eu e Vossa Excelência, senador Marco, que nós não teremos. Então, eu tenho certeza, senador Marco Rogério Carvalho, senador Otto Alencar e senador Humberto Costa, que como profissionais de saúde terão mais condições de que nós aqui debatemos. O apelo que ia fazer era justamente nesse sentido, que respeitasse a depoente e no momento oportuno se faça os questionamentos. Quem veio dar depoimento aqui foi a doutora Anísia. Mas, presidente, a gente também precisa ser respeitado. A condição dos senadores dessa comissão, senhor presidente, é condição de senador. Falar toda hora. Aqui dentro parece que tem pais da ciência, arautos da verdade. Tem bedel do senador, não pode ter pai da ciência. Então, vamos ouvir a depoente e no momento certo questiona. Por favor, senhor presidente, vamos ouvir a médica, a depoente. Pelo amor de Deus. Só um pouquinho. Olha só, é uma coisa tão séria para que a gente perca tempo. Eu vou dizer uma coisa, nós vamos ter muitas divergências durante o depoimento da doutora Anísia, mas eu espero que na hora certa os senadores que têm alguma pergunta contestem no momento certo. Eu pediria o apoio de todos os senadores e senadoras nesse momento. Senador Calheiro, por favor. Doutora Anísia Yamaguchi, repetindo precisamente, aqui nós estabelecemos uma metodologia. Cada senador procura colocar a sua para que avance, para que produza o depoimento. Eu já disse, queria repetir, a presença de Vossa Senhoria aqui é muito importante para todos nós e para essa comissão. Mas nós gostaríamos que Vossa Senhoria se circunscrevesse a responder a pergunta objetivamente, como estamos tentando fazer. A pergunta foi o seguinte: Vossa Senhoria mantém essa posição de defesa da imunidade de rebanho? Eu quero dizer o seguinte, que a resposta não é simples, porque a imunidade de rebanho tem sido declarada como ir para as ruas, fazer a convivência normal e isso gerar uma imunidade absoluta. O que eu estou dizendo é que a imunidade de rebanho, ela é um fato. Ela não deve ser interpretada. A partir de um determinado momento, a comunidade adquiriria uma imunidade. Entretanto, não se previa nessa época, senador Alexandre, não, doutor
Rogério. A senhora também não trabalhou com o doutor Alexandre Padilha, que a senhora disse que... Trabalhei um ano. Ele disse que a senhora foi exonerada. Não, eu pedi para voltar à universidade de onde eu tinha sido emprestada, né? Então, nós trabalhamos durante um ano. E na época, inclusive, discutimos várias questões de saúde pública, ajudei na questão do tabaco, como sempre. Bom, e aí, voltando à resposta, que eu acho que é uma coisa bastante objetiva, a questão desse momento em que nós teríamos uma melhoria dessa situação não previa tantas interfaces tão complexas que é difícil dizer qual é o valor das mutações virais que ocorreram, qual é o valor das situações graves que ocorreram com relação a falas que existiam com relação a um prognóstico na época de milhões de casos, né? Então a gente precisa deixar claro, senador, que as opiniões elas são circunstanciais com relação àquela necessidade. Nesse momento, a imunidade de rebanho, ela é um fato que deve ser alcançado pelas vacinas e que, por exemplo, a revista Nature disse que os pacientes que tiveram vírus vão ter uma imunidade humoral, que seja de anticorpos, imunidade celular também, que vai conferir uma defesa maior. E o SARS-CoV-1 já tinha vacinas, já tinha tentativas de vacinas e já teve também a imunidade mensurada 15 anos depois e estava presente. Então, nesse caso, algumas das viroses, elas trazem uma imunidade detalhada mais no futuro. É difícil dizer realmente o número de casos e que vai ter a necessidade nesse momento para que a gente adquira essa imunidade. Doutora Nise, nós não perguntamos, infelizmente, sobre isso. Eu reproduzi... A imunidade de rebanho. Eu reproduzi, veiculei declarações da senhora, em oportunidades diferentes, e perguntei, a senhora mantém essa posição? É uma pergunta objetiva, sim ou não? Eu estou dizendo o seguinte, que a resolução daquela época, que isso foi em junho do ano passado, nós tínhamos uma realidade diferente. Nós imaginávamos que uma segunda onda, terceira onda viriam com os mesmos vírus. Se viessem com os mesmos vírus, nós teríamos sim uma imunidade. Então, para aquele momento, a discussão era pertinente. A própria Organização Mundial de Saúde não sabia se devia fazer lockdowns absolutos, lockdowns horizontais. Então, a senhora mantém a posição, né? Não, eu não. Eu digo que para aquele momento, sim, era pertinente essa discussão. Para esse momento, são novos algoritmos que vão ter que entrar. Então, a senhora retira o que falou? Também não, senador. Eu estou dizendo que para aquele momento era bastante conveniente e necessária a discussão. Nós tínhamos uma proposição de que haveria um momento. Vai ter que manter ou não manter? Não. Eu devo dizer que para aquele momento eu mantinha sim a posição. Para esse momento nós estamos discutindo. Até porque só não muda de opinião quem não as tem. Convencido está errado, muda de sua opinião. Pelo contrário, o que eu quero deixar bem claro é que a imunidade de rebanho não é a forma como você adquire. A imunidade de rebanho então naquele momento, Vossa Senhoria esperava que a infecção natural levasse a população à imunidade, era isso? Não era infecção natural e vacinal. Eu citei ali que as vacinas também fariam parte dessa imunidade de rebanho. Está ali claro, no meu depoimento, que eu falava que as vacinas também fariam parte desse momento. E mais, o tratamento precoce e imediato também seria parte, que é o que eu preconizo, que a gente não abra mão. Seria necessário estruturar o enfrentamento à pandemia com base naquelas premissas que a senhora defendeu? Veja, eu acho que cada estado tentou estruturar. Sobretudo agora, depois da segunda onda, depois do final do ano. Cada estado tentou estruturar a sua maneira de acordo com as características da sua população. Então, o que a Organização Mundial de Saúde diz é que grandes
tempos de fechamento são detrimentais para a saúde da população. Aí não se trata de economia, trata-se da saúde da população em geral, porque você tem mais sofrimento, mais pobreza, mais fome. Suas posições a respeito da imunidade de rebanho foram levadas ao presidente da República? Não, eu nunca discuti imunidade de rebanho com ele. Nunca discutiu? Na realidade, eu tive poucos encontros. O que eu tenho são posições públicas, que são bastante detalhadas e que são muito bem estruturadas, né? Baseadas na ciência que eu tenho daquele momento. Havia outros defensores dessa tese dentro do gabinete paralelo que Vossa Senhoria integrava? Eu desconheço um gabinete paralelo e muito menos que eu integre qualquer gabinete paralelo. Eu sou uma colaboradora eventual e que participo junto com os ministros de saúde, que deixei bem claro para o senhor, que eu participo como médica, cientista, chamada para opinar em comissões técnicas, em reuniões governamentais, reuniões específicas com os setores do Ministério da Saúde. Faço questão de trabalhar com as regulamentações, inclusive com a Anvisa, com o Parlamento, sempre contribuir com todos. Eu peço, por favor, para exibir o vídeo 2, por favor, rapidamente. Tanto é que no Ministério da Saúde eu sugeri que baixasse mais a dose da cloroquina para esse novo momento. Eu não participei da formulação dessa última versão, mas eu acho o seguinte, a confusão que foi é com doses tóxicas. Como Vossa Senhoria percebe, já está demonstrada a existência de um aconselhamento paralelo ao Ministério da Saúde. Senador, desculpa. Eu estou formulando a pergunta, por favor, a senhora vai ter o tempo que precisar para responder. Usado pelo presidente da República para tomar decisões sobre a pandemia. Como Vossa Senhoria, como membro desse gabinete, analisa essas declarações que vimos nos vídeos? Posso responder? Minha vez? Bom, senhor senador, eu quero deixar mais uma vez claro que eu não participo de nenhum gabinete paralelo. Eu entendo que o governo é um só. E que as minhas conversas que ocorrem com relação à parte técnica do Ministério da Saúde, com os técnicos, porque isso eu conversei com os técnicos sobre dosagens da cloroquina que não poderiam ser muito altas, porque havia saído recentemente um artigo com as doses tóxicas utilizadas no estudo de Manaus, e eu tomei o cuidado, então, de esclarecer que as doses deveriam ser mais baixas, né? Isso, senador, realmente eu tenho que caracterizar isso muito bem, que isso foi feito dentro do ambiente técnico do Ministério da Saúde, com quem eu tive a oportunidade de conversar diversas vezes, e que, na realidade, eu sempre fui muito bem recebida por todos os governos com quem eu estive colaborando cientificamente. As sociedades médicas têm reuniões constantes com os dirigentes, inclusive o ministro na época Pazuello abriu o meu congresso de cancerologia, onde esteve o Prêmio Nobel de Medicina Ronjo, falando em setembro. O almirante Barras também fez as saudações iniciais. A relação, ela é bastante técnica e bastante amistosa há muitos anos com todos os setores. Isso, de forma alguma, caracteriza que eu estaria agindo fora do meu papel de consultora eventual do Ministério ou do paciente com câncer ou paciente com Covid dentro do Brasil. E aqui, tanto na Câmara, no Senado, eu sempre participei com essa função. Como a senhora sabe, e não estou dizendo isso para desmenti-la, releve, nós já temos provas, fortes evidências também da participação de algumas pessoas no gabinete paralelo, em circunstâncias variadas, colhidas aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Por exemplo, nós já sabemos da participação do vereador Carlos Bolsonaro, do deputado Osmar Terra, do Luciano Azevedo, do Carlos Uísa, do Arthur Weintraub,
no aconselhamento do presidente da República, da senhora também. Além desses e de si própria, Vossa Senhoria poderia nos informar o nome de outras pessoas que participam desse gabinete? Senhor senador, eu reitero a importância de caracterizar que eu desconheço a existência de um gabinete paralelo. Tudo bem, chamemos como eu não teria nem como chamar. Enunciar a senhora lembra do pessoas nome? Que participem. Eu não tenho como, porque eu não entendo onde o senhor deseja chegar, né? Porque na realidade eu só participo como consultora individual e tudo aquilo que eu faço através de sociedades médicas, nós temos mais de 10 mil médicos trabalhando pelo tratamento inicial dos pacientes, todos os momentos que eu posso dar palestras, dar educação, eu faço isso. Então a senhora não conhece ou não lembra o nome de mais alguém que participaram dessa consultoria, eu não tenho, desse assessoramento? Não, a minha consultoria é desse pontual, gabinete paralelo? Não, eu nunca participei de gabinete paralelo, o senhor me desculpe. Por favor, vamos ao próximo vídeo, por favor.